Quando Helena foi expulsa daquela reunião na frente de toda a diretoria, ela não gritou, não chorou, não ameaçou. Simplesmente recolheu seus documentos, levantou da cadeira e saiu em silêncio. O CEO achou que estava resolvido. Felipe, o novo diretor de tecnologia, sorriu vitorioso. Os 12 executivos ao redor da mesa respiraram aliviados. 48 horas depois, o banco inteiro estava de joelhos. E ninguém, absolutamente ninguém, conseguia entender o que tinha acontecido. Se você quer ver como o conhecimento silencioso vira a arma mais poderosa no ambiente corporativo, deixa o like, se inscreve e fica comigo até o final dessa história real de vingança profissional. Helena, eu respeito seus... Quantos anos de casa? Mas o mundo mudou. Talvez seja a hora de deixar quem entende do futuro assumir. Você pode ir embora. Vamos resolver isso entre os tomadores de decisão reais. A frase ecoou na sala de reuniões do 22º andar, como um tiro silencioso. Felipe Moraes, o novo Chief Digital Officer de 38 anos, sorriu daquele jeito que só quem nunca precisou provar nada realmente sorri, enquanto ajeitava o blazer sob medida. Ao redor da mesa de mogno, 12 executivos evitaram o olhar de Helena. O silêncio pesou como concreto. Ninguém tossiu, ninguém se mexeu, ninguém defendeu a mulher de 54 anos que segurava uma pasta desgastada com anotações técnicas que nenhum deles conseguiria decifrar. Helena Cardoso não tremeu. Não respondeu. Recolheu seus documentos com a mesma calma metódica de sempre. Fechou a pasta com um clique surdo, levantou da cadeira e caminhou até a porta de vidro fosco sem olhar para trás. Seus passos no carpete eram os únicos sons enquanto 28 anos de serviço eram descartados em 15 segundos. O CEO, pressionado por resultados trimestrais e deslumbrado pela apresentação cheia de buzzwords que Felipe tinha feito 15 minutos antes, simplesmente acenou com a cabeça, autorizando o desrespeito. Quando a porta se fechou, alguém pigarreou desconfortável, mas a reunião continuou como se nada tivesse acontecido, como se aquela mulher negra, discreta, que ninguém convidava para happy hour, não importasse. Mas voltemos um pouco. Helena Cardoso tinha começado na vanguarda financeira em 1996, como estagiária de TI, numa época em que mulheres negras na tecnologia eram raras como neve em São Paulo. Ela tinha 26 anos, uma filha pequena em casa e uma necessidade desesperada de estabilidade depois de um casamento que desmoronou. Nos anos seguintes, enquanto os gerentes passavam pela empresa como figurantes, Helena ficava. Ela construiu, linha por linha, a arquitetura que sustentava cada transação, cada login, cada centavo que circulava pelos sistemas do banco. Era ela quem ficava até meia-noite quando algo quebrava, quem entendia os códigos legados do mainframe que ninguém mais queria tocar, quem criava as camadas invisíveis de segurança que protegiam bilhões de reais diariamente. Para os executivos modernos, Helena era praticamente um móvel do subsolo, onde ficavam os servidores principais que ninguém visitava. Eles viam uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos num coque simples, que trazia marmita em pote de plástico e cumprimentava o pessoal da limpeza pelo nome. Discreta, técnica, antiquada. Enquanto isso, Felipe Moraes tinha chegado 8 meses antes, cercado de pompa. Vinha de uma startup badalada que tinha fechado uma rodada de investimento poupuda antes de entregar qualquer resultado concreto. Nas reuniões, ele despejava jargões como transformação digital, disrupção, IA generativa, sempre com uma segurança performática que impressionava quem não entendia do assunto. Sua equipe era jovem, cara, cheia de consultores externos que cobravam fortunas para fazer apresentações em PowerPoint. Naquela manhã fatídica, antes da humilhação pública, Helena tinha acordado às 5h30 como sempre. Preparou o café, revisou uns relatórios de segurança no notebook pessoal, deixou um bilhete de incentivo para a filha que estava na semana de provas da faculdade. Chegou ao banco às 7. Cumprimentou o seu João da portaria que trabalhava ali desde antes dela, subiu para o subsolo e checou os servidores principais. Tudo operando perfeitamente, como sempre. Às 9,
Recebeu o e-mail convocando para a reunião extraordinária do Comitê Executivo. Assunto: Projeto de Modernização Digital. Helena suspirou. Sabia o que vinha. Felipe tinha passado semanas articulando nos bastidores, convencendo a diretoria de que precisavam de uma revolução tecnológica. E ela, com sua experiência e cautela, era vista como obstáculo. Subiu para o 22º andar com sua pasta de anotações, preparada para apontar os riscos que ninguém queria ouvir. A reunião começou com Felipe de pé, comandando a sala como se fosse um TED Talk. Slides bonitos, gráficos coloridos, promessas de migração completa para a nuvem em 90 dias, redução de custos operacionais em 40%, integração com inteligência artificial de ponta. A diretoria assistia hipnotizada. Quando ele terminou, os aplausos foram constrangedoramente entusiasmados. Então, Helena pediu a palavra. Educadamente, como sempre, apontou que o cronograma ignorava completamente as exigências regulatórias do Banco Central, que migrar sistemas financeiros críticos sem período de testes adequado era uma temeridade, que os fornecedores externos que Felipe queria contratar não tinham experiência com a complexidade da arquitetura legada do banco. Não foi agressiva. Foi técnica, precisa, fundamentada. E foi nesse momento que Felipe soltou aquela risada condescendente que fez o estômago de Helena revirar. Depois daquela humilhação pública, as 48 horas seguintes foram uma descida calculada ao inferno corporativo. Helena voltou para o subsolo, sentou na sua mesa sem janelas e continuou trabalhando normalmente. Mas percebia os sinais. No dia seguinte, recebeu um e-mail automático informando que alguns de seus acessos administrativos estavam sendo redistribuídos para otimização de fluxo. 2 analistas da equipe de Felipe apareceram no subsolo pedindo senhas de sistemas críticos, com uma autorização assinada pela diretoria. Helena forneceu apenas os acessos superficiais, aqueles que não comprometiam nada vital. À tarde, a coordenadora do RH, uma mulher jovem que claramente estava desconfortável, agendou uma reunião de alinhamento de carreira para o dia seguinte. Nos corredores, Helena ouvia os sussurros. Vão dar um pacote de aposentadoria antecipada para ela. O Felipe já está entrevistando o substituto. Coitada, tanto tempo de casa, mas ficou ultrapassada mesmo. Helena não reagiu com drama. Não procurou aliados. Não mandou e-mails emocionados. Não confrontou Felipe nos corredores. Simplesmente continuou aparecendo no trabalho, cumprimentando todos educadamente, levando sua marmita, fazendo seu trabalho. Mas quem observasse com atenção, notaria algo peculiar. Ela passou longas horas sozinha na sala dos servidores principais, aquele cofre climático no subsolo que mais ninguém visitava porque tudo agora é gerenciado remotamente. Seus dedos dançavam pelos teclados, com a familiaridade de quem conhece cada linha de código, cada protocolo, cada camada de segurança daquela arquitetura que ela mesma tinha construído ao longo de quase 3 décadas. Na manhã da reunião com o RH, onde sutilmente a pressionaram a aceitar uma demissão disfarçada, de aposentadoria incentivada, Helena assinou os papéis preliminares sem questionar. Saiu daquela sala com um sorriso tranquilo que a coordenadora interpretou como resignação. Não era. Na manhã seguinte, algo extraordinário começou a acontecer. 6:30 da manhã, horário em que os primeiros funcionários administrativos chegavam para abrir a sede do banco. Cartões de acesso encostavam nas catracas eletrônicas e nada acontecia. Luz vermelha. Acesso negado. Um funcionário, depois outro, depois 15, todos parados na entrada principal enquanto o segurança patrimonial tentava entender o que estava errado. Ele testou o próprio cartão. Negado. Tentou o código manual de emergência no painel lateral. Sistema não respondia. Às 7:15, quando já tinha uma fila de mais de 100 pessoas no térreo, alguém ligou para o plantão de TI. A equipe jovem de Felipe, confiante e equipada com laptops caros, tentou acessar os sistemas remotamente. VPN não conectava. Servidores não respondiam a comandos. Era como se toda a infraestrutura tecnológica do banco
tivesse simplesmente decidido ignorar qualquer tentativa de comunicação externa. Às 7h40, o pânico começou a se espalhar. Agências em todo o país reportavam o mesmo problema: sistemas de transação offline, caixas eletrônicos inoperantes, internet banking fora do ar. O quinto maior banco do país estava completamente paralisado. Felipe Moraes chegou às 8h, ainda sonolento, dirigindo sua Tesla preta. Seu cartão também. Não funcionou na catraca. Visível irritação atravessou seu rosto, enquanto ele gesticulava para o segurança abrir manualmente. Subiu direto para o 15º andar, onde ficava sua equipe de tecnologia. Encontrou 7 consultores caríssimos olhando para telas que não mostravam nada além de mensagens de erro. O que diabos está acontecendo? Felipe praticamente gritou. Um dos consultores, suando frio, explicou que todos os sistemas críticos estavam ativos, os servidores físicos estavam ligados e operacionais segundo os sensores remotos, mas simplesmente não aceitavam nenhum comando, nenhuma autenticação, nenhum acesso. Era como se uma camada invisível de segurança tivesse sido ativada, bloqueando tudo. Felipe ligou para o CEO às 8h30. A conversa durou 3 minutos. Quando desligou, ele estava pálido. O prejuízo estava sendo calculado em 50 milhões de reais por hora de paralisação, sem contar o dano reputacional e o risco de intervenção do Banco Central se a situação não fosse resolvida imediatamente. E ninguém, absolutamente ninguém, conseguia entender o que tinha acontecido ou como reverter. Foi às 11h que alguém finalmente teve o estalo óbvio. Uma analista mais antiga, que tinha trabalhado com Helena anos atrás, perguntou em voz alta na sala de crise improvisada: "Cadê a Helena?" Silêncio. Felipe franziu a testa irritado. "Ela foi desligada. Não importa agora. Precisamos de soluções reais." Mas o CEO, sentado na ponta da mesa com o telefone tocando, incessantemente com ligações de investidores furiosos, teve um pensamento incômodo. Ela foi desligada ou pediu demissão? A coordenadora do RH verificou nervosamente. Tecnicamente, ela assinou os papéis preliminares ontem, mas o processo formal só seria concluído semana que vem. Ainda consta como funcionária ativa no sistema. O CEO olhou para o Felipe com uma expressão que misturava raiva e pânico crescente. "Liga para ela, agora." Tentaram o celular corporativo. Desligado. O celular pessoal, que constava na ficha cadastral. Caixa postal. E-mail corporativo. Nenhuma resposta. Foi quando Helena Cardoso atravessou calmamente a porta do estacionamento às 11h30, carregando sua bolsa térmica de marmita como se fosse apenas mais um dia comum de trabalho. Ela encontrou uma cena quase cômica. O CEO, Felipe, toda a diretoria executiva, coordenadores de TI e até seguranças corporativos amontoados no estacionamento porque ninguém conseguia entrar no prédio. Felipe correu até ela, o desespero, substituindo completamente a arrogância de 2 dias atrás. "Helena, graças a Deus. Os sistemas travaram, nada funciona. Precisamos que você conserte isso imediatamente." Helena piscou calmamente. Ajeitou a alça da bolsa no ombro. "Bom dia, Felipe." "Bom dia, Dr. Henrique." Cumprimentou o CEO educadamente. "Sobre os sistemas, bem, meu acesso administrativo de nível 5 foi revogado anteontem, lembra? E pela política de segurança corporativa que eu mesma redigi em 2003, qualquer restauração de sistemas após ativação de protocolo de lockdown emergencial requer aprovação formal e autenticação biométrica da gerência responsável pela infraestrutura crítica." Ela fez uma pausa, deixando a informação penetrar. "Mas vocês me demitiram ontem. Então, tecnicamente, não tenho mais autoridade nem responsabilidade legal para mexer em nada. Seria até uma violação contratual da minha parte." O silêncio que se seguiu foi absoluto. O CEO sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O CEO puxou Helena pelo braço, não com agressividade, mas com desespero genuíno, e a levou alguns metros para longe do grupo. "Helena, por favor, o que você precisa? O que você quer?" A voz dele tremia. Ela suspirou, olhou para o relógio como se estivesse atrasada para algum compromisso. "Dr. Henrique, vou ser bem direta porque o senhor sempre foi correto comigo até anteontem.
Eu construí cada camada de segurança deste banco nos últimos 28 anos, sozinha. O que vocês veem como sistemas modernos são só interfaces bonitas rodando em cima da fundação que eu criei. A documentação técnica que existe é superficial, proposital. O conhecimento real sempre esteve aqui. Ela apontou para a própria cabeça. Há 5 anos, depois de quase ser atropelada por um ônibus e perceber que se eu morresse o banco entraria em colapso, criei um protocolo de segurança adormecido. Ele exige autenticação biométrica minha a cada 36 horas. Se não recebe, assume que algo crítico aconteceu comigo e trava tudo. Automaticamente, preservando os dados, mas impedindo qualquer acesso até resolução manual presencial. O CEO ficou branco. Você está fazendo chantagem? Helena sorriu levemente. Não. Estou explicando uma falha estratégica de gestão que custou ao banco 50 milhões por hora. A negociação durou 15 minutos. Helena não pediu desculpas. Não exigiu humilhação pública de Felipe. Não fez drama. Apresentou termos objetivos, não negociáveis, como se estivesse fechando um contrato técnico. Cargo de CTO com assento permanente na diretoria executiva. Salário equiparado aos outros C-levels. Equipe triplicada com orçamento real para contratação de profissionais seniores diversos. Autoridade final sobre todas as decisões de infraestrutura tecnológica. Contrato blindado de 5 anos com cláusulas de proteção contra demissão arbitrária. E o Felipe? Perguntou o CEO derrotado. Será realocado para a subsidiária de Porto Alegre, onde pode fazer apresentações bonitas, sem comprometer operações críticas. Eu supervisionarei pessoalmente toda a transição tecnológica daqui para frente. O CEO olhou para os lados, viu 300 funcionários amontoados nas calçadas, imaginou a manchete nos jornais econômicos, os acionistas exigindo explicações, o Banco Central fazendo perguntas difíceis. Estendeu a mão. Aceito todos os termos. Resolve isso agora. Helena apertou a mão dele, caminhou calmamente até a entrada de serviço do subsolo que tinha acesso manual antigo, encostou a palma no leitor, biométrico camuflado atrás de uma placa de manutenção que ninguém nunca notara, e digitou uma sequência de 43 caracteres. 3 minutos depois, todas as luzes do prédio piscaram. Os sistemas voltaram. O banco respirou. 2 anos depois, Helena Cardoso lidera a transformação digital mais bem-sucedida do setor financeiro brasileiro. Sua equipe é diversa, mescla experiência e juventude, com 12 mulheres que ela pessoalmente mentorou, ocupando posições de liderança em tecnologia. O banco nunca mais sofreu paralisações críticas. Felipe Moraes saiu da subsidiária de Porto Alegre após 6 meses e foi para uma startup de criptomoedas que faliu espetacularmente em 8 meses. Ele agora faz palestras motivacionais sobre resiliência no empreendedorismo. Helena ainda chega às 7 da manhã, ainda traz marmita em pote de plástico, ainda cumprimenta o seu João da portaria pelo nome. A diferença é que agora, quando ela fala em reuniões do Conselho Executivo, o silêncio que se segue não é de constrangimento, mas de respeito absoluto. Porque todos ali aprenderam da forma mais cara possível que o poder real não está em quem grita mais alto ou tem o cargo mais pomposo. Está em quem realmente entende como as coisas funcionam. E a invisibilidade, quando usada estrategicamente por quem foi subestimado a vida inteira, pode ser a arma mais devastadora do arsenal corporativo. O banco nunca mais cometeu o erro de confundir silêncio com irrelevância. Se você gostou dessa história de vingança corporativa silenciosa, deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que já foi subestimado no trabalho e se inscreva no canal para mais relatos de reviravolta profissional. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se já viveu algo parecido no ambiente corporativo.